tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E serei hoje a professora de língua portuguesa de vocês do 7º ano. Como vocês estão? Espero que muito bem. Eu aqui sigo muito bem acompanhada, um grande privilégio. Hoje temos Késia fazendo gentilmente a nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis. E sobre nossas aulas, elas ficam disponíveis no nosso canal do YouTube Educa Recife. Então lá vocês podem ver as aulas desse semestre, as aulas do ano passado, tá certo? Se tiver alguma dúvida, vocês podem reassistir as aulas, usar os comentários do YouTube para tirar dúvidas, para fazer sugestões. E além do canal do YouTube, temos também o quê? O nosso aplicativo Educa Recife, que caso vocês ainda não possuam, vocês podem baixar em todas as lojas de aplicativo ou pelo QR Code na tela, tá certo? E no aplicativo, o que é que a gente tem? Além de todo o acervo das aulas, temos o chat, que é justamente a ferramenta interativa. É pelo chat que a gente pode trocar algumas ideias, vocês podem tirar dúvidas, responder às atividades da sala. E hoje, quem faz nosso chat? Nossa queridíssima professora de língua portuguesa, Viviane Santos. Vamos lá dar um oizinho para ela. Oi, 7º ano, tudo bem com vocês? Eu já tô aqui, ó, pronta a postos, então eu espero todo mundo aqui no chat sejam bem participativos, porque essa aula vai ser massa, tá certo? Um cheiro e vamos seguindo! E hoje a gente vai continuar com o tópico de leitura de cartaz, né? E aí, vocês lembram o que é que a gente trabalhou aula passada? A gente trabalhou o que era o cartaz, não é? Ó, o que é o cartaz? O cartaz é o gênero textual produzido de forma clara e objetiva para facilitar a compreensão no momento da leitura. Entre as suas características está o quê? Divulgar alguém, algum evento ou alguma coisa. Vocês lembram que a aula passada a gente falou sobre os diversos tipos de cartaz? A gente tinha o cartaz publicitário, o cartaz comercial, o cartaz educativo, o cartaz informativo. Este fazia o quê? Divulgava o quê? Uma ideia, divulgava uma mudança de comportamento, né? Promovia. A gente tem os cartazes culturais, que são aqueles que trazem informações e um convite, né? Um chamado para eventos culturais. E que tal se a gente destacar os verbos? Vocês lembram que são os verbos? Os verbos são aquela classe de palavra que enseja o quê? Que quer dizer o quê? Que demonstra o quê na oração? O verbo é justamente a classe gramatical que expressa as ações e acontecimentos de acordo com o sujeito que executa o verbo e com o tempo em que a ação foi executada. Então, minha proposta agora é para que a gente comece essa aula, né, dando aquela relembrada. Por quê? Porque a gente vai precisar usar o verbo. E, na verdade, a gente vai, nas próximas aulas, construindo esses conceitos e esses conhecimentos de verbo atrelados na execução e na leitura dos cartazes, tá certo? Por quê? Porque os cartazes, eles possuem o quê? Uma mensagem sucinta, ou seja, resumidinha, porém essa mensagem tem que ser rápida, tem que ser impactante. Ela precisa ser o quê? Marcada, ela precisa chamar atenção. E as informações precisam ser facilmente absorvidas, porque não é um gênero que a gente fique consultando o tempo inteiro, né? E aí, o que é que a gente faz? A gente pode usar o quê? Os verbos em que modo? A gente já deu uma olhadinha nisso, né? No modo imperativo. Mas eu estou adiantando a aula. Primeiro, vamos lembrar exatamente o que é o verbo. Então, vai ser a ação. Se eu digo, eu dou aula, qual palavra da minha oração demarca a ação? O verbo dar. Não é? Se eu digo, dormi bastante essa noite, que palavra vai dizer o que é que eu fiz? Dormi. Lembrando que os verbos, eles podem ser ações executadas pelo sujeito ou sofridas pelo sujeito. Eu posso dizer, bebi a água, então o sujeito sou eu, o verbo beber, o predicado a água, mas eu também posso dizer, a água foi bebida. Nesse caso, o sujeito vira a água, foi bebida, acaba sendo uma formação de voz passiva.
Nesse caso, o sujeito, ele não sofre ação, ele não faz ação, ele não executa ação, ele sofre. Então, podemos dizer, Lara comeu bolo. O bolo foi comido por Lara. Então, aqui a gente vai ter essa mudança, certo? Mas não se preocupem, é só para a gente relembrar um pouquinho do que se fala sobre verbo, né? Então, vamos lá. E os verbos, eles se flexionam, ou seja, são palavras que vão se modificar de acordo com o quê? O número. Então, eu vou ter uma flexão verbal singular e uma flexão verbal plural. Por exemplo, eu comi singular, nós comemos no plural. A gente vai ter a flexão de pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, que relembrando são eu, tu, ele, no singular, nós, vós, eles, no plural. Não se estressem, não fiquem inquietos, eu estou fazendo somente um breve percurso aqui, rapidinho, a gente vai se debruçar sobre essas peculiaridades mais na frente, tá certo? Eles também se flexionam de acordo com o tempo, então passado, presente e futuro. Eu posso marcar a ação que eu faço hoje, que eu fiz ontem e que eu farei amanhã. Por quê? Porque nossas ações elas são recortadas pelo tempo. Então, se eu estou falando sobre algo que eu faço agora, por exemplo, estou dando aula, dou aula. Eu estou fazendo o quê? Marcando um tempo presente. Ontem eu dei aula. Então, aqui a gente já tem uma marcação do passado. Amanhã também darei aula. Então, eu tenho o quê? Uma marcação do futuro. Porque as ações elas estão relacionadas com o tempo. Um tempo presente, um tempo passado ou um tempo futuro. Mas não se inquietem que a gente vai continuar trabalhando isso, tá? E a gente tem o modo. São o modo indicativo, subjuntivo e o imperativo. E como eu destaquei aqui na aula, é justamente um dos tópicos da aula de hoje, tá certo? E também se flexionam de acordo com a voz. Foi isso que eu disse. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. Eu comi o bolo. A voz passiva é quando o sujeito sofre a ação. Então, o bolo foi comido. E a gente tem a voz reflexiva, em que o sujeito ele faz e ele sofre a ação. Por exemplo, olhou-se no espelho. Então, o sujeito ele olha e é olhado. Então, ele pratica a ação e ele sofre a ação, portanto, a voz reflexiva. Joia? Qualquer coisa, não se intimidem. Joguem no chat, a professora Viviane está aqui, atenta às dúvidas, às perguntas, tá? Se eu estiver indo muito rapidamente, se vocês não entenderem alguma coisa, podem colocar no chat, tá certo? E aí, continuando, vamos ao cartaz que a gente já trabalhou aula passada, que é justamente essa aqui, sobre a propagação do vírus da Covid-19. Então, esse cartaz é um cartaz o quê? Informativo, que vai trazer em seu corpo textual o quê? Dicas, ações para que nós ajudemos a evitar a propagação do vírus. Então, ó, vamos ver. Primeiro, o que é que eu tenho aqui? Ó? Pare a propagação do vírus. Eu destaquei os verbos, que era exatamente a proposta. Então, a gente tem pare, ajude a evitar a propagação de doenças respiratórias. E aqui, o cartaz, ele segue trazendo o quê? Essa junção entre linguagem verbal e não verbal. Lembram que é uma das características do cartaz? E o texto, ele é informativo, ele é direto e ele é objetivo. Então, ó, evite contato próximo com pessoas que estejam doentes, ao tossir ou espirrar, cubra com um lenço de papel e depois jogue o lenço no lixo. Aqui a gente tem evite tocar nos seus olhos, nariz e boca. Isso, gente, é válido para que a gente preste atenção, porque mesmo depois de tanto tempo de pandemia, né, às vezes a gente acaba ficando um pouquinho relapso com os cuidados e essa nova onda pandêmica não vai embora tão cedo, né? Então a gente precisa se cuidar, continuar usando máscara, continuar evitando aglomeração, continuar higienizando bem as mãos, não colocando as mãos nos olhos, nariz e boca, porque são os canais de transmissão. A gente pode trazer o vírus na mão e se infectar pelas mucosas, tá certo? Então, limpe e desinfete objetos e superfícies que sejam tocados com frequência. Então, maçanetas,
controle remoto, celular, mesa, tudo. Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Então, continuemos nesse movimento de lavar as mãos constantemente. Se não tiver água e sabão, álcool 70, álcool em gel, tá? Fique em casa, isso é importante, quando estiver doente. Não saia em público quando estiver doente, né? Se você tiver sintomas de gripe, use uma máscara facial para evitar a infecção de outras pessoas. A gente sabe que se a gente for entrar em contato com outras pessoas, a gente deve usar o quê? A máscara. E devemos continuar usando, tá? Evite multidões e viagens desnecessárias. E aqui cabe uma reflexão sobre as saídas que são essenciais para o trabalho, para a escola, para um médico, e aquelas que são desnecessárias, que são excessivas, e que a gente pode parar um pouco até que a situação pandêmica fique um pouquinho melhor, né? E aí eu pergunto, né? Vamos a gente ler o cartaz, a gente viu o quê? Que a gente tem uma linguagem objetiva, a gente tem uso de verbos, a gente tem essa associação entre a linguagem verbal e não verbal. O objetivo de quê? De transmissão de informação. Mas, ó, as palavras destacadas no texto são o quê? São verbos. E esses verbos, no contexto de produção e comunicação do cartaz em análise, que foi um cartaz informativo, indicam as ações recomendadas para que se evite a transmissão do vírus. Então, quando a gente lê esse cartaz, a gente consegue dizer o objetivo dele. A gente consegue dizer a tipologia, né? E aqui eu trouxe as palavras, os verbos, né? Então, a gente tem evite, tossir, espirrar, cubra, jogue, tocar, limpe, desinfete, sejam, lave, fique, estiver, saia e tiver. Aí, repararam que a gente tem muitos verbos que indicam a ordem, né? Lave, faça, jogue, limpe, ou um pedido ou uma orientação enfática. E eu trouxe esses exemplos. Temos também alguns exemplos de verbos terminados com R no final, né? Tossir, espirrar, que são as formas nominais que a gente vai ver depois. Mas por que isso é possível? Por que os verbos eles possuem tantos modos distintos, tantas formas distintas, que acabam moldando os objetivos e as intenções dos verbos? Porque esses verbos eles vão flexionar de acordo com o objetivo do discurso, né? Com o que o falante quer dizer. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre os modos verbais? Ó, os modos verbais expressam a relação da pessoa que fala em relação ao fato dado pelo verbo. Então, em língua portuguesa, a gente trabalha com 3 modos verbais. Então, vejam, os verbos, eles existem na forma infinitiva, né? Que é com o finalzinho do R. Dentro disso, a gente vai ter os modos verbais, que vão marcar o quê? A relação que eu, falante, tenho com a informação e com o verbo. Então, se eu tenho certeza da ação, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que essa ação será executada, ou foi executada, ou é executada, eu vou usar o modo indicativo. E esse modo indicativo possui tempos verbais, mas a gente vai ver na próxima aula. O foco dessa aula são os modos, tá? Então, ó, expressa certeza em relação ao fato que é ou será dado como real. Então, se eu tenho certeza que hoje eu vou caminhar, então hoje eu posso dizer, hoje caminharei. Eu usei um tempo futuro do modo da certeza, porque eu tenho certeza que hoje eu praticarei essa ação. Então, qual é o modo verbal da certeza? O indicativo, tá? Ah, mas há uma possibilidade. Então, se você tem essa marcação da dúvida, a gente usa o modo subjuntivo, né? Que expressa uma suposição, uma possibilidade ou dúvida para um fato que não é dado como real, ainda ou que não pode ser dado como real. Então, eu posso dizer, é possível que eu ande mais tarde. É possível que eu caminhe mais tarde. Observem, é diferente de eu dizer caminharei, visto que é um tempo futuro, certo. Mas quando eu digo é possível que eu caminhe, eu trago aqui uma dúvida.
Então, se eu tenho uma incerteza, se é uma possibilidade, eu vou usar o modo subjuntivo, tá? Mas e se eu quero expressar uma ordem, uma exigência ou um pedido, eu vou usar o imperativo, que é o modo que da ordem, do conselho, do faça, doe, coma. E o imperativo, ele é muito usado em gêneros instrucionais, que são aqueles que vão dar instruções. Por exemplo, manuais de... Ai, gente, eu esqueci. Receitas, manuais de instruções nos cartazes. Por quê? Porque eles marcam o quê? Como é, professora Viviane? Tutoriais, exatamente. Porque são o quê? São gêneros que vão dar instruções. E para a gente marcar esse pedido, essa ordem, a gente usa o modo imperativo. Joia, eu sei, gente, que é um assunto tão cheio de minúcia. Trabalhar verbo é complicadinho por causa disso. Porque a gente tem muitas subcategorias e muitas peculiaridades, mas a língua ela se organiza em volta do verbo, né? As orações, elas se organizam em torno do verbo, porque o verbo ele vai marcar as ações, né? Ó, ela canta todos os dias. Esperamos que ela cante todos os dias. Cante todos os dias para mim. Veja. Aqui eu trouxe 3 orações que possuem o mesmo sujeito, né? Assim, não o mesmo sujeito, mas formas muito semelhantes aqui. E o mesmo verbo, tá? Só que aqui, quando eu digo que ela canta todos os dias... Pronto, perdão. Será que a gente consegue dizer quais exemplos trazem os modos? Vamos ver aqui, ó. Se eu digo, ela canta todos os dias. Eu tenho aqui um modo de certeza, um modo de dúvida ou uma ordem? Pensem aí direitinho. Se eu digo, esperamos que ela cante todos os dias, aqui eu tenho uma certeza. Eu posso dizer que ela com certeza cantará. Será? Vamos pensar, né? E aqui, cante todos os dias para mim. Aqui eu tenho uma certeza, eu tenho um modo de dúvida ou eu tenho uma ordem? Vamos ver? Ó, ela canta todos os dias. É um modo indicativo. Esperamos que ela cante todos os dias. É um modo subjuntivo, uma dica. O modo subjuntivo, em geral, ele vai pedir algo além do verbo. Então, é preciso que eu faça, que ela coma. A gente vai ter essa formação. Eu não vou entrar em detalhe, porque a gente vai realmente trabalhar os modos com mais detalhe nas próximas aulas, tá? E cante todos os dias para mim. Aqui nessa aula, eu não quero que vocês decorem a forma, nada. Quero que vocês entendam a marcação discursiva, a relação que eu, falante, tenho com um verbo quando uso cada um desses modos. Se eu tenho certeza que ela vai cantar, se é uma ação que ela realiza cotidianamente, portanto é certa, é indubitável, né? Vai acontecer, a gente vai usar o indicativo. E é isso que eu quero que vocês assimilem, certo? Se eu vou trabalhar uma dúvida, uma possibilidade, eu vou usar o subjuntivo. Já que se eu vou mandar uma ordem, o imperativo. Então, não se preocupem com as formas verbais ainda, como elas se apresentam. Eu só quero que vocês entendam a ideia, tá? Então, ó, perceba que quando eu digo ela canta todos os dias, o verbo está conjugado no presente, que é o tempo verbal, mas do modo indicativo. Por quê? Porque a escolha desse modo indicativo, ela não foi feita aleatoriamente, né? Escolhemos o modo indicativo quando temos a intenção de expressar algo que temos certeza de sua realização. Assim, temos como função dessa flexão de modo a certeza do conteúdo expresso pelo falante por meio do enunciado. Então, eu vou usar esse modo, eu usei esse modo porque eu tinha certeza. Quando eu digo esperamos que ela cante todos os dias, aqui a atitude do falante mudou. Não é mais certeza, ele não tem mais certeza do fato expresso que ela cantará. E por isso há também a escolha de um modo verbal distinto, o subjuntivo. Por quê? Porque o subjuntivo é aquele modo que marca a dúvida, que marca uma possibilidade, uma ação possível, porém não certa. Assim, o verbo está conjugado no presente do subjuntivo, então a gente tem o tempo verbal presente do modo subjuntivo, que é o modo da dúvida.
porque o falante teve a intenção de expressar um conteúdo do qual não tem certeza. Já se eu uso cante para mim, cante todos os dias para mim, a intenção do autor é bem clara, né? Do falante. É uma ordem, é um pedido. Ele pronuncia-se em tom de pedido, súplica, o mando, o mandamento. Nessa frase, houve a opção pelo modo do imperativo, uma forma do verbo que caracteriza a intenção do comunicante de mandar, aconselhar ou pedir. E aí, vamos exercitar? Será que a gente já consegue? Professora Viviane, como está o chat? Oi, professora, tá tudo tranquilo por aqui, viu? As pessoas acham que ninguém tá com dúvida, todo mundo já sabe diferenciar muito bem os modos verbais. Muito bom, né? Lembrando que se você guardou a dúvida, eita, a aula acabou, não sabe mais o que fazer, vai lá no YouTube e deixa seu comentário, porque aí até ajuda a gente nas próximas aulas, né? Saber o que é que, de repente, vocês não entenderam e querem que a gente volte e explique novamente, tá certo? Por enquanto, tudo tranquilo por aqui, a certeza, ó, tudo certo, nada errado. Ou seja, o modo o quê? Indicativo. Está tudo certo Está por tudo aqui. bem aqui. É possível que esteja tudo certo por aí? É o modo subjuntivo. Sim, está tudo certo, o modo indicativo. É isso, gente. A professora Viviane levantou um ponto importante. Caso vocês tenham dúvida, no momento da aula aqui ao vivo, vocês não tenham logado, estejam com vergonha, vocês podem sempre usar os comentários dos vídeos do YouTube. As aulas sobem geralmente à tarde. Então, se vocês ficaram com dúvida, revejam essa aula e me deem esse feedback, nos deem esse feedback, porque ele é muito importante para que a gente consiga fazer as aulas para vocês, né? Que são o grande objetivo, né? Que é ensiná-los. Então, ó, será que a gente consegue indicar o modo verbal dos verbos destacados? Mas eu quero que a gente observe as intenções, tá certo? Ó, ontem eu comprei uma blusa nova. O verbo comprar aqui, eu tenho uma certeza, uma dúvida ou uma ordem? B, se você viesse agora, poderíamos resolver esse assunto rapidamente. Traz as caixas, por favor. Não faça barulho. Aqui, nesses aqui, eu estou trabalhando dúvida, estou trabalhando certeza, eu estou fazendo um pedido, uma súplica, o quê? Ela está esperando que eu vá primeiro. Nós estudaremos para a prova a partir de amanhã. Então, veja, eu trouxe tempos verbais distintos, mas aqui, ó, o que é que a gente está trabalhando aqui? Quais são os modos? Na letra A, eu tenho o modo indicativo, porque é uma certeza, eu comprei uma blusa. É um tempo passado, mas uma ação certa. Tanto que é uma ação passada que já aconteceu, né? Se você viesse agora, ou seja, a gente usa um modo da possibilidade, da incerteza, da dúvida. Se você viesse, é quase uma condição, né? Então, a gente marca aqui como um subjuntivo, como modo subjuntivo. Quando eu digo traz as caixas, eu estou dizendo o quê? Um imperativo afirmativo. Quando eu digo não faça barulho, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um pedido ou uma ordem. Negativo. Ela está esperando que eu vá embora primeiro, que eu vá embora. Claro que aqui a gente tem um modo imperativo também. Eita, gente, indicativo também, tá? Mas aqui eu preferi marcar o subjuntivo, que é dessa última aqui. Nós estudaremos para a prova a partir de amanhã, mas é uma ação certa. O que não quer dizer que você realmente vai realizar essa ação, tá? Quando a gente joga a ação para o futuro, a gente vai usar, claro, o tempo da certeza, mas nem sempre a gente consegue cumprir, né, gente? E tudo bem. E aí, eu quero saber se vocês conseguiram, né? Eu tenho certeza que pela aula dava para vocês arriscarem alguns palpites aí. Então, e aí, eu quero saber se vocês conseguiram. Me digam isso lá no YouTube, tá? Na próxima aula, a gente vai trabalhar melhor os detalhes desses modos verbais e ler mais cartazes, para que a gente se acostume a esse gênero textual, né, gente? E, bom, eu queria terminar a aula com essa reflexão de Carolina Maria de Jesus, que diz que quem não tem amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. Então, né, leiamos mais, façamos dos livros nossos amigos. Eles não servem só para nos trazer conhecimento, ou como a gente fala aqui, leiam para melhorar a escrita. A leitura não. Eles também podem ser nossos companheiros
Quantas vezes não é professora Vivi, estivemos muito sozinhas em algum ambiente, em alguma situação, e aí ter um livro na bolsa, ter uma leitura fácil, ter uma leitura ajudou a gente a passar um tempo. Quem nunca passou horas no médico? Horas, horas, horas. Então, sempre ajuda, né, gente? Nossa aula terminou aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Vou passar para a professora Vivi se despedir de vocês e eu já volto. Gente, foi uma alegria ficar no chat. Participem mais, tá certo? Essa aula é feita para vocês perguntarem mesmo. Um cheiro e até a próxima aula. Então, gostaria de agradecer a Kézia, que fez a nossa tradução orientada, a produção maravilhosa, que permite que essas aulas cheguem ao ar, não é mesmo? E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.